iniciar mais um vídeo aqui no canal. Ai, para! Como vocês viram na descrição, hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história, contar pra vocês como foi descobrir a gravidez aos 17 anos, como foi a reação da minha família ao descobrir que eu estava grávida aos 17 anos. Enfim, vou contar um pouquinho pra vocês. Hoje eu tô com 27 anos, né? Minha filha vai fazer 10 anos, passa muito rápido. Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu fiz, que eu acho que vocês não deveriam fazer. Se você é nova, que hoje eu ia gravar outro vídeo, mas eu tô desde ontem com esse vídeo na cabeça. Grava esse vídeo, grava esse vídeo, grava esse vídeo. Então eu resolvi gravar e vim compartilhar com vocês. Com 15 anos, eu vou deixar algumas fotos passando aqui. As fotos que eu fui achando que a gente faz muitos anos. Com 15 anos eu conheci o meu marido. A gente vivia terminando, voltando. Que a gente tinha pensamentos diferentes, liberdade diferente. Ele podia fazer tudo, eu não podia fazer nada. Então a gente vivia sempre terminando, né? Terminava, ficava meses, voltava. Depois que a gente terminou, eu tinha 16 anos, a gente terminou, depois pegamos voltando. Aconteceu o que aconteceu, eu fiquei com muito medo de contar pra minha mãe. Esse é o pior erro de qualquer adolescente que perde a virgindade, de ter medo de falar pra mãe. A minha mãe sempre, me dava liberdade de chegar a contar. Quando eu perdi o bebê com 13 anos, eu contei pra minha mãe que eu não era mais bebê. Só que minha mãe também era uma mãe muito rígida. Então eu tinha medo de contar pra minha mãe e ela me bater. Então acabou que engravidei com 17 anos por irresponsabilidade minha, né? Porque eu também não era mais uma criança, eu era muito nova, mas também não era mais uma criança. E por medo de contar pra minha mãe que eu não era mais virgem, porque ela sempre falou quando eu não perdesse a virgindade, porque ela não queria que eu engravidasse cedo, porque ela engravidou cedo, minha mãe engravidou cedo, minha mãe engravidou com 14 anos, minha irmã engravidou com 14 anos. E minha mãe não queria que eu engravidasse cedo pra não passar por tudo que ela passou. Eu não tive nenhum sintoma de gravidez. Eu menstruei normal até um mês antes de eu descobrir. Não foi a minha primeira gestação, não sabia nada de gravidez, de enjoo, de nada. A gente tava muito perdida no rolê. Quando o meu namorado, né, que agora é meu marido, perguntando se eu tinha ficado menstruada naquele mês, e eu falei, não. Olha, eu fiquei no mês passado, mas não fiquei nesse mês. Então, a gente começou a ficar preocupado. Como que eu ia falar isso pra minha mãe? Eu não precisei falar, gente. Minha mãe tinha saído e eu tava em casa com o meu namorado e meus irmãos também tinham saído. A gente tava lá, né, como é que eu falo isso pra vocês? Não chega no ato, mas quase. E minha mãe chegou e viu. E ela me pôs pra fora de casa. Isso foi muito difícil pra mim, gente. Hoje eu consigo falar normal, eu tenho uma ótima relação com minha mãe, mas no começo foi muito difícil. Eu fiquei muito triste porque eu era muito agarrada com minha mãe. Ela me pôs pra fora de casa e falou pra minha sogra que acho que eu já estava grávida. Era dos meus planos arrumar filho cedo. Eu amo a minha filha demais, demais, demais. Só que não tava nos meus planos, eu não queria ter filho. Eu fiquei muito triste, assim, eu chorei muito quando eu fiz o teste, deu positivo. Fiz o teste logo de farmácia, deu positivo, eu fiquei desesperada. E depois fiz o de sangue. Como eu era menor de idade, tive que ir com a minha cunhada, saí de lá chorando. E a minha reação era, como que eu vou falar pra minha mãe? Eu cheguei a contar pra minha mãe, não foi eu que contei pra minha mãe. Alguma alma que até hoje eu não sei quem é, contou pra minha avó. E ela fez o favor de contar a outra pessoa que chegou na casa, porque ela morava com minha mãe, né? A pessoa que chegou lá na casa da minha mãe, ela fez o favor de contar na frente da minha mãe que eu estava grávida. Tipo, sabe quem tá grávida? Caroline. Tipo, mas não foi diretamente minha mãe. Foi pra outra pessoa. Pra alfinetar, né? Enfim. E ali, meu irmão falou que acabou, né? O mundo dela acabou. Ela chorou muito, 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 muito. Ela ficou sem falar comigo. Eu já descobri a gravidez com 13 pra 14 semanas. Já tava, bem avançadinho. Tanto que na primeira ultra que eu fiz, eu consegui descobrir o sexo, que era menina. Eu fiquei com muita vergonha mesmo de falar pra minha família, porque todo mundo tava, parece que esperando isso acontecer pra poder jogar na cara da minha mãe, sabe? Sim, eu não tô falando que seja todo mundo, mas algumas pessoas da nossa família sim. Minha mãe ficou desolada, ficou sem falar comigo por meses. Quando ela foi falar comigo foi quando a minha madrinha pediu pra me ver, pediu pra ir pra lá que ela ia fazer fricassê, que era o prato que eu mais gostava de comer que ela fazia. Eu gostava de pedir porque minha madrinha foi embora pra Salvador muitos anos e eu não tenho mais contato com ela. Minha mãe, minha avó já tava com barriguinha, tava com 6 meses, mais ou menos. E tava todo mundo e minha mãe me ignorou a tarde inteira. A tarde toda que eu fiquei lá. E isso tava me machucando muito. Eu peguei e liguei pra Daniel, pra ele me buscar. Quando ele foi de me buscar de moto, porque a gente tava muito de moto. A gente era muito irresponsável, gente. Eu tinha 17, ele tinha 18. Os dois irresponsáveis, né? Quando eu tava saindo, ela veio, me abraçou, chorei. Porque minha mãe era minha melhor amiga. Minha mãe era minha mãe. Ficar sem falar com ela foi muito difícil. Todo esse tempo que eu fiquei sem falar com ela, eu não fui no meu pai, porque eu tava com muita vergonha. Mas eu era muito agarrada com meus irmãos. E esse tempo que eu fiquei sem falar com eles por causa da gravidez
porque minha mãe não aceitava e tal. Foi muito difícil pra mim e provavelmente pra eles também, porque minha mãe trabalhava muito, eu que cuidei deles, eles só tinham a mim e eu só tinha a eles. Quando eu tava saindo, minha mãe me abraçou, chorou pra caramba, falou que ela não queria que tivesse acontecido isso, mas já que aconteceu, né, não tem que fazer. Hoje minha filha é o xodó da minha mãe, gente, é o xodó. Super agarrada com minha mãe. E a reação da minha mãe no começo foi muito difícil. Eu não culpo ela por ela ter sentido isso, ela tinha uma expectativa totalmente diferente. Ela queria que eu estudasse, ela queria que eu me formasse, ela queria que eu tivesse uma profissão. E querendo ou não, quando eu engravidei, eu tive que deixar tudo de lado. Hoje a gente sabe que você pode estudar, ir pra escola grávida, mas tinha vergonha. Tipo, caramba, isso me consumiu por muitos anos. Essa vergonha assim, sabe? Ai, meu Deus, eu não terminei meus estudos. Todas as minhas amigas terminaram, todas as minhas colegas têm profissão e eu não tive uma profissão porque eu engravidei cedo. Isso não é desculpa, né, gente? Não é desculpa, mas na época eu tinha muita vergonha disso e não consegui prosseguir com o meu estudo, com nada. A reação do meu pai ele foi super duro numa palavra que eu nunca mais esqueci. Como falei pra vocês, eu, minha mãe e meus irmãos crescemos super unidos. A gente não tinha pai, porque meu pai era super ausente, não ajudava minha mãe com nada. Meu pai de criação, porque meu pai biológico, só Deus sabe onde tá. Eu cuidei dos meus irmãos minha vida inteira pra minha mãe trabalhar. Eu sempre tive isso. Minha mãe precisa sair pra trabalhar, então eu preciso cuidar dos meus irmãos. Então eu passei a minha infância inteira cuidando deles, trocando fralda, enfim. E quando meu pai me viu de barriga, ele falou pra mim: você ia me contar quando que você tava grávida? Eu fiquei assim, tipo, sem reação, não falei nada, eu só deixei ele falar e fiquei ouvindo. Ele falou muito triste, né? Passou a infância toda trocando fralda, agora vai passar a vida toda. E só aquilo ali que ele falou me magoou muito, eu fiquei muito triste. Muito sentido, tava super estranho comigo, estranho com o Daniel, tava meio afastado assim. Mas depois ele se acostumou, mas de primeiro impacto, gente, a minha família foi uma reação super negativa em referente a isso. A minha reação de descobrir que eu estava grávida com 17 anos foi muito ruim também, porque eu não queria ter passado por isso. Eu falei que eu não queria ter engravidado cedo, porque eu vi o que minha mãe passou, mas que eu não tive com 14, mas eu tive com 17, pra mim ainda é uma menina muito nova pra ter filho, tive que, tipo, parar os estudos, parar minha vida. Como eu fiquei muito triste, porque eu, tipo, caramba, eu poderia estar curtindo, eu poderia estar terminando os estudos agora, eu poderia estar, sabe, fazendo um curso, trabalhando, e eu tô trocando fralda. E logo em seguida que eu tive a Kevin, com 4 meses depois, minha mãe veio morar em São Paulo. Minha mãe casou e veio morar em São Paulo. Querendo ou não, me via muito sozinha. Ninguém tem culpa da nossa irresponsabilidade, minha e de Daniel. Nós fomos irresponsáveis, a gente tinha noção do que era preservativo. Óbvio que hoje, gente, eu sou uma mulher completamente feliz com a minha filha. Minha filha é minha melhor amiga. Quem sempre tá comigo, a gente conversa, tem uma troca muito legal. Vou colocar algumas fotos aqui pra vocês conseguirem ver como que eu fiquei de barriga. Gravo algumas fotos com câmera, porque na época eu nem tinha celular pra isso. Mas também eu entendo que todas as coisas acontecem, não tem que acontecer. Se minha filha não existisse na minha vida, talvez nem aqui eu estava. Você olha assim, você quer, era bem calminha, mas não, gente, eu era uma pessoa muito estressada, arrumava confusão, barraco à toa. Teve uma época que eu arrumei confusão na escola, gente, com uma menina que era de família de bandido, né? Bandido, pode falar essa palavra aqui no YouTube, não sei. E eles me ameaçaram, falando que ia raspar minha cabeça, minha mãe teve que me levar na escola. Todos os dias de prova, teve que mandar pra casa da minha avó, foi babado. Assim, eu tenho certeza que talvez, né, se eu não tivesse filho, eu não tivesse tido responsabilidade cedo, que eu nem estaria mais, porque depois que eu tive filho, eu tive mais consciência. Filho é muita responsabilidade. Se você é nova, se previna, usa camisinha, usa anticoncepcional. Ai, minha filha, não sei, faça tudo que você puder fazer. Eu sei que nenhum método é 100% eficaz, porque eu engravidei da minha segunda filha na troca de remédio. Se quiserem, um dia eu trago um vídeo contando isso pra vocês, né? Pra quem não sabe, eu tô na minha terceira gestação, vou mostrar a barriguinha pra vocês. Do Ravi, agora estamos esperando o Ravi. E sobre o Ravi, eu já fiz um vídeo aqui contando pra vocês como eu descobri a gravidez do Ravi, como é que foi, enfim, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram assistir. Eu tive a Kevin em 2012, 2 dias antes de eu fazer 18 anos, de parto cesariana, porque eu não tive passagem, eu tinha pouco líquido, eu fiz muita barriga, como vocês estão vendo aqui nessa foto aqui. Então era só bebê, tipo, ela nasceu com 53 centímetros, 3 quilos e pouco, quase 4 quilos, ela nasceu muito grande. Fui para o hospital, chegaram lá, eles mandaram para casa, eu estava perdendo sangue. Minha mãe fez um bom barraco lá, enfim, me levou para outro hospital
Quando eu cheguei lá no hospital, que foi lá em Maricá, eu morava em São Gonçalo, fui ter lá em Maricá. E quando cheguei lá, minha filha tava já em agonia fetal, né, que se fala, mas eles não comentaram nada comigo, comentaram com a minha mãe. Eu era menor de idade, minha mãe teve que entrar comigo e falou, fazer uma cesariana de emergência e tal. E, enfim, fizemos uma cesariana de emergência. Agradeço muito a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu sou uma pessoa mais forte, hoje eu sou uma pessoa mais decidida, centrada nas coisas, sabe? Uma pessoa mais centrada, enfim. Gravidez, gestação não é brincadeira, ainda mais como você é nova. Você vai ser julgada pelas pessoas, as pessoas vão te julgar com olhares, vão julgar a sua família, porque vão falar que você era largada, sendo que, meu era muito preso, minha mãe me prendia muito. Eu comecei a sair, ir pra baile, essas coisas, depois que eu saí de casa, depois que eu fui morar com o Daniel. Se você, tipo, engravidar cedo, as pessoas vão te julgar, vão falar que você vai ser mãe solteira, porque eu ouvi isso, que eu ia ser mãe solteira, vai criar filho sozinha, porque aconteceu isso com a minha família, então eles acham que isso ia acontecer comigo também. Só que não, eu tô até hoje com o pai da minha filha. Foi muito difícil pra mim, foi muito difícil mesmo. Hoje eu consigo chegar aqui e falar pra vocês assim, tipo, gente, minha mãe botou pra fora. Uma coisa que não me machuca mais, mas me machucava muito até uns anos atrás. Falar isso me fazia chorar muito, porque eu sempre fui uma ótima filha pra minha mãe. Foi uma forma dela demonstrar que ela tava irritada e chateada com aquilo ali. Mas depois a gente se pediu desculpa, se desculpou. Aquilo me magoou? Claro que me magoou. Por muito tempo, minha mãe me botou pra fora. Se minha sogra não me aceitasse lá, pra onde que eu ia? Entendeu? Então foi anos que eu fiquei mastigando, sabe, isso ali, tentando entender também o lado dela, que não foi legal. Ela tinha uma expectativa totalmente diferente pra mim, pra minha vida, querer que eu me formasse, que eu tivesse uma profissão, que eu terminasse meus estudos, que eu fosse alguém na vida. Tenho pra dizer que hoje eu e minha mãe, a gente tem uma relação maravilhosa, a gente é super unida, super amigas, ela é uma avózona, uma mãezona. O meu pai, assim, sabe, com meu pai, desde aquilo ali nunca mais foi a mesma coisa. Eu tô compartilhando algumas coisas com vocês. Esse ano que virou, eu vou compartilhar muito mais da gestação do Ravi aqui, chovar, organizar o quartinho, pintar, enfim. Vou compartilhar tudo aqui com vocês. Então, se você é novo, inscreva-se aqui. Aqui a gente tem todo tipo de conteúdo, casa, rotina, beleza, enfim. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que vai estar linkado aqui na descrição. Todas as minhas redes sociais vão estar linkadas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!